Uau! Já estamos aqui ao vivo e hoje a nossa live vai ser muito legal. Um assunto muito bom. Vanessa já entrou. Vou chamar a Vanessa, essa nossa convidada de hoje. Tem uma grande experiência, uma grande amiga. Gente, que coisa Andréia! linda! Que prazer estar aqui com você, Vanessa! Andréia, eu fiquei toda feliz que você me convidou para fazer a live, porque eu gosto Ah, muito de você, viu? oh, meu querido, ó, eu até lacrimejo os olhos. Eu gosto Que muito de lindo! você, E eu eu te fiquei admiro muito muito. feliz. Como é que é? Obrigada. E eu fiquei feliz demais de você ter aceitado o convite rapidinho. É, eu gosto muito de você, você é muito séria, honesta, íntegra, uma mulher de valor, sabe? Então, eu achei que na época da pandemia eu ia fazer um monte de live e eu não consegui, porque está muito apertado, que mudou muito a minha rotina. E às vezes as pessoas me chamam e eu não consigo fazer, mas eu quis muito ficar aqui com você hoje. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para as mamães que estão assistindo, né, Andréia? Que lindo! Glória a Deus! E o som tá chegando direitinho, gente? Já temos 8 pessoas aí ao vivo com a gente. Tá chegando direitinho o som, todo mundo tá escutando direitinho. Dá um joinha aí pra gente, só pra gente saber se o som tá legal, se a imagem tá legal, se tá tudo bem. Olha só, a Elza Ângela tá dando, minha mamãe, tá dando um joinha aí. Sejam bem-vindos, a Tati tá dando joia, Giovana, Sônia, seja bem-vinda, Priscila, Sônia, Priscila, Karina, seja bem-vinda. Muito bom falar sobre esse tema, um tema tão desafiador, tão antigo, não é verdade? Porque desde que o mundo é mundo, a gente lida com isso, com a educação de filhos, né? E nós já temos 12 pessoas aí com a gente. Boa noite, Karina. Eu vou pedir um favor para vocês, vocês que estão aí. Bernadette também, viu, Andréia? A Entrou? Bernadette está aí, ó. Olha, Bernadette, E se eu saudade, misturar os sobrancelha é a Bernadette. Bernadette. Ai, gente, que coisa chique. Tô precisando cuidar das minhas sobrancelhas, hein, Bernadette? Que lindo! Pessoal, vocês que estão aí com a gente, vamos transbordar na vida de outras pessoas? Aperta esse aviãozinho que está aí debaixo da sua tela e encaminha essa live, ó, eu vou fazer também, para 5 pessoas. Encaminha agora para 5 pessoas, para que essas pessoas tenham acesso a esse conteúdo maravilhoso que nós vamos falar hoje. E eu conto com vocês encaminhando aí, ó, encaminhei, pronto, para 5, 10 pessoas, para que a gente possa transbordar na vida de outras pessoas, para que outras pessoas possam ter acesso a essas informações maravilhosas, né? Que é o próprio Deus que traz para nós, para o nosso coração. Não é achismo, né, Vanessa? É algo que Deus já tem trabalhado na nossa mente, no nosso coração. Porque falar de coisas que a gente acha é muito fácil, né? Mas a gente precisa de ter uma referência. Boa noite, Val. E essa referência são os princípios da palavra de Deus. Mas então, enquanto o pessoal está entrando, está compartilhando a live aí, né, com outras Silmara, pessoas. Silmara é minha amiga. A Priscila Olha, entrou. O pessoal da Lagoinha Palmares está entrando. que coisa boa! Sejam bem-vindos! Então, gente, Elaine, ó, Elaine Carvalho, Rosimari, não sei, né? Seja bem-vinda. Olha que criança linda, vontade de apertar as bochechas. Então, gente, deixa eu me apresentar rapidinho, e aí a Vanessa vai se apresentar e a gente começa. E vocês vão entrando aí e compartilhando essa live com o maior número de pessoas que vocês puderem compartilhar. Bom, para quem não me conhece, eu sou Andréia Carter, sou pedagoga, especialista em psicologia da educação, e é um prazer estar nessa jornada da educação há mais de 20 anos. Comecei bem novinha com a Vanessa. Eu comecei um pouquinho antes Eu de também me comecei muito encontrar com a novinha com Vanessa. você, né, Andréia? Eu comecei muito
É verdade, é verdade. Quando eu conheci a Vanessa, eu já tinha 6 anos de estrada, já tinha 6 anos caminhando nessa área da educação. Conheci Vanessa e de lá para cá a gente caminhou juntas muito tempo, nos separamos, nos reencontramos e a vida é assim. A gente vai construindo e essa jornada da vida é maravilhosa, é por isso, é de encontros e reencontros, né, Verdade. Vanessa? Quero dizer que você é muito querida, tenho um carinho Obrigada. muito especial por você. E hoje eu quero aprender muito com você. Muito, muito, muito. Oi, Então pode se estou apresentar. toda emocionada. Tá me deixando emocionada. Oh, meu Você é tão Deus. bonitinho. Eu sabia que você ia dar, só podia ter chegado onde chegou, né? Da primeira vez que eu te vi, eu já sabia. É, Oh, glória a Deus. Glória a só Deus. Eu você lembro deu das uma suas força. palavras. Hã? Eu lembro das suas palavras, né? Falando É, que eu tinha que acreditar que ia dar certo. eu, né? Glória a Deus. Isso Glória a aí. Deus. Se apresenta, Vanessa. Vamos lá. Ah, né? Para quem não conhece, eu também sou Vanessa Rezende. Eu sou pedagoga, eu sou psicopedagoga, eu sou especialista em atendimento sistêmico com a família. Eu trabalhei com a Andréia, né, Andréia, no Colégio Cristão da Lagoinha. Eu era coordenadora da escola, a Andréia trabalhava junto comigo. E tem 17 anos, André, que eu tenho um consultório ali. Passo bem Uau. rapidinho. Eu atendo como psicopedagoga, trabalho com atendimento de família e eu amo muito o que eu faço. Então, falar desse assunto hoje de regra, de disciplina, de limite, não é fácil, né, André? Parece um Nossa. assunto tão batido. Muita gente fala sobre isso, muitos psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, mas ainda é um desafio muito grande, porque para a gente ensinar limite e regra, a gente tem que viver isso. E nesse mundo Sim, tão tumultuado, às vezes nossos pais, e até a gente que é educador, a gente sabe falar tão bem, mas viver dia a dia dentro de casa, isso não é fácil. Então é um não é. desafio para nós mães, né, nossos pais. Eu espero que através dessa live, eu e a André, a gente possa ajudar vocês, né? Nós Isso somos mesmo. pais falíveis, mas nós podemos ser melhores a cada dia, né? Com certeza. E podemos criar filhos melhores do que nós. Com certeza. O pessoal tá dando oi aí. Olha, a Josi, a Dani. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos. É muito bom ter vocês aqui. E nós já vamos começar, né, com o nosso assunto de hoje. E eu quero dizer que se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar aí algum comentário. Eu vou deixar os comentários ativados, tá bom? Não sei se a gente vai conseguir responder tudo, porque a conversa é muito dinâmica, mas a gente pega uma ou outra aí, né, e responde. Vamos conversando, né, Vanessa? Eu gosto muito de começar os nossos assuntos explicando a definição das palavras que são chave na nossa conversa. Porque eu costumo Aham. sempre dizer que muitas vezes existem conflitos no entendimento de frases, de palavras, porque a gente não compreende muito bem sobre aquilo que a gente está falando. Então, a partir do momento que a gente tem uma definição clara daquilo que a gente está falando, fica claro também para o outro entender. E hoje nós temos duas palavras interessantes e que são duas palavras chave para essa nossa conversa, né? E a palavra e as palavras que nós temos para hoje, a primeira é obediência. Então, o que é obediência? Obediência, numa definição mais simples, é uma ação de quem obedece, de quem é dócil, de quem é submisso, uma pessoa que segue, cumpre ou cede às vontades ou ordens de alguém. Olha só, ceder, submissão, isso soa estranho, né? Mas nós já vamos conversar sobre isso. E outra palavra importantíssima para nós é a palavra regras. Mas antes de falar dessa palavra regras, eu me lembro, Vanessa, de um caso tão interessante que aconteceu lá no Colégio Cristão, sobre a obediência. Uma professora trouxe uma criança para mim, para conversar comigo, uma criança de 5 ou 6 anos, não me lembro. E aí a professora disse, na época, né, eu era coordenadora da escola, e a professora disse, André, eu não sei o que fazer. A criança não quer obedecer, ela não me obedece, e ela repetia isso várias vezes, ela não me obedece, não me obedece. Eu falei, tá bom, eu vou conversar com a criança. E aí eu comecei a conversar com aquela criança e disse para ela, mas por que você não quer obedecer a professora? E aquela criança ficava olhando para mim sem uma resposta.
E aí eu falei assim, dentro do meu coração, eu falei, Deus, eu não consigo entender o que está acontecendo. E aí lá no meu íntimo, o Espírito Santo falou assim para mim, eu acredito que foi o Espírito Santo, falou assim para mim, pergunta para ela se ela sabe o que é obedecer. Aí eu perguntei para ela, você sabe o que é obedecer? Aí ela, não. E a gente, o tempo inteiro falando para a criança, você tem que obedecer a sua professora. E a criança não sabia o que era obedecer. Então, como é que ela vai obedecer? Então, muitas vezes, olha que interessante, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo com a criança e o motivo pelo qual ela não obedece. Então, a gente precisa fazer aquele trabalho de investigação, né? Então, a outra palavrinha, regras. O que são as regras? Princípio que serve como padrão. É uma norma, um preceito. É um exemplo que a gente deve seguir. E é tão interessante que, assim, se a gente parar para pensar na definição de regras, ela contém uma palavra linda, uma palavra que é a palavra princípio. Regras sem princípios, elas são vazias de significado. Nós precisamos entender que antes da regra pela regra, existe um princípio. E a clarificação desse princípio, ele precisa vir antes das regras. Porque se a gente coloca a regra, mas não explica o princípio que vem antes, fica mais difícil dessa regra ser obedecida. E essa conversa, ela vai nos mostrar muito sobre o que a gente espera dos filhos. Vocês sabem o que vocês esperam dos filhos de vocês? Escreve aí pra gente. Escreve, olha, não precisa nem escrever assim, eu espero, que é muita coisa, né? Mas escreve assim, o que você espera do seu filho? Eu espero amor, eu espero gratidão, eu espero que ele obedeça. O que você espera? Vamos lá, todo mundo escrevendo. Vamos lá, gente, quero ver o que vocês esperam dos filhos de vocês. André, posso falar uma coisa? Pode, à vontade, vamos lá. Quando o Davi e o Isaac nasceram, eu fiz tipo um diário. E eu escrevi lá o que eu espero que os meus filhos venham a ser no futuro, sabe? Olha, que legal. Então, quando eu sei o que eu espero, eu trabalho para aquilo acontecer. Então, Olha, se eu quero que eu seja um homem honrado, um homem de caráter, se eu quero que ele seja uma pessoa que venha estudar, venha romper nos estudos, ter uma formação, qual a formação profissional que eu espero? Não que eu vá escolher a profissão dele, mas se eu almejo que ele entre numa faculdade tal, então qual que é o investimento que eu vou fazer nele? E eu acho que nós, a gente tem que pensar nisso. Se eu quero um filho que ame a Deus, um filho que respeite as autoridades, um filho de caráter, um filho honrado, eu tenho que trabalhar para chegar naquele lugar. É um serviço que a gente presta através da vida dos filhos da gente. Então, é muito importante esse desejo mesmo. É um Mas eu serviço confesso que de vez em quando, mesmo sabendo aquilo que eu quero, eu faço umas coisas que não são tão boas, que eu falho. Porque nós somos infalíveis. Mas nós podemos pedir perdão para os nossos filhos e recomeçar. E continuar na mesma jornada. Nossa, isso é lindo. Olha só, já tenho para casa, gente. Se você até hoje não escreveu o que você espera dos seus filhos, já ficou um para casa aí. Porque a gente só consegue conduzir os nossos filhos na jornada quando nós sabemos o que nós queremos com eles. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o nosso coração é enganoso. Muitas vezes você espera que os seus filhos sejam aquilo que você não conseguiu ser. E isso é muito pesado. Isso é muito pesado. Você não pode colocar isso sobre os seus filhos. Mas isso é um assunto para uma próxima live, né, Vanessa? São tantas coisas, tantas emoções, né? Mas voltando... Isso, né, André? Projetar no filho, igual a mãe queria ser bailarina, a filha quer ser bailarina, queria ser médica, a filha quer ser professora, quer que a filha seja professora. Por isso que a gente tem que ter a autoestima, o adulto tem que ser curado na autoestima. Nós precisamos de cura todos os dias, para que a gente não projete nos filhos da gente as nossas frustrações, né? Os nossos medos, as nossas inseguranças, né? É verdade. Olha só, a Dani escreveu aí, eu espero que eles sirvam e obedeçam a Deus. A Josi escreveu que espera que ela seja bem-sucedida. Olha que legal, muito bacana. Só que é tão interessante a gente pensar que as nossas atitudes como pais podem contribuir de forma positiva ou de forma negativa para que as crianças obedeçam regras e sejam treinadas nessa jornada. E os princípios da obediência, eles vêm para nos ajudar, enquanto pais, a entender o que a gente tem que esperar dos nossos filhos.
tudo vem por princípios, né? E o que que os pais esperam dos filhos, né? Muita gente falou várias coisas aí. Mas existem três palavrinhas que começam com a letra I. E que, com certeza, nesta questão de obediência, os pais esperam dos filhos. Os pais esperam dos filhos a primeira palavrinha com I, uma obediência interna. A segunda palavrinha, uma obediência imediata. E a terceira palavrinha, uma obediência inteira. Como é isso, Andréia? Uma obediência interna é aquela obediência de coração, aquela obediência sem reclamações, a criança não te desafia, ela já internalizou os princípios, ela entende os motivos da regra. Aquela obediência imediata é aquela obediência de primeira, sabe? Aquela obediência assim que a gente pediu, é aquela história, 100% de obediência é igual a 100% de obediência. 99% de obediência é igual a desobediência. André, Então, só fazer pode me interromper, vamos lá. uma coisa, por exemplo, essa obediência interna que a criança já escuta, já faz, é o sonho de consumo, né? É o sonho. Eu não era uma criança que escutava e fazia as coisas que minha mãe queria de jeito nenhum. Agora tem que ter muito a ver com maturidade. A Sim. criança com 2, 3 aninhos, né, André, que ela começa a internalizar regras. Então, você não vai falar com uma criança de 1, 2 anos, ela vai te obedecer prontamente. Aliás, criança nenhuma faz isso. Isso é um sonho de consumo. É um Só sonho. que depende da idade para a criança internalizar e te dar um retorno positivo. Às vezes ela é imatura. Tem menino que tem 6 anos e não entende as coisas. Por isso que a gente não pode comparar os filhos da gente com os dos outros, porque cada um tem uma realidade, tem um desenvolvimento cognitivo, emocional, de maturidade, né, André? É o que a gente espera, mas sempre acontece dessa forma. Exatamente. E essa obediência inteira, né, é tudo que pedimos e não por partes. A criança não faz só o que ela quer obedecer, né? Ela obedece a tudo que foi pedido. E como a Vanessa falou, essa obediência interna, imediata, inteira, ela depende da idade, depende do que a criança dá conta de fazer. Mas a partir do momento que ela dá conta de fazer isso é um sonho. É o que a Vanessa falou, é um sonho de consumo. Mas é um sonho possível. Ele não é impossível. Agora, que é difícil, é difícil. Só que a gente precisa entender que para ter esse tipo de obediência é necessário uma construção de um relacionamento de confiança. Os sentimentos da criança, eles se constroem nas relações. E a primeira relação que ele tem é com a família. Então, as crianças, elas só vão construir a noção de quem ela é, da identidade dela, a partir do momento que a família mostra para ela essa construção e essa construção verdadeira. Depois disso tudo, Vanessa, vamos lá. Fala, o que você pensa de tudo que eu quero aprender com você hoje. Eu também estou aprendendo com você demais. André, essa relação de confiança, muitas vezes nos dias de hoje, ela fica abalada porque as famílias hoje são organizadas de uma forma muito diferente de antigamente. Antigamente, minha mãe ficava em casa, ela era do lar, ela gastava todo o tempo investindo na gente. Hoje, as mulheres estão no mercado de trabalho, tem dupla, tripla jornada de serviço, e aí essa relação ela vai sendo quebrada, porque os pais, as mães, não têm muito tempo com os filhos. E aí a criança passa, às vezes, o tempo integral, horário integral na escola, com babá, na casa de alguém. Então, essa relação tem que ser muito repensada por nós, para as mamães que estão assistindo a gente agora. Porque se você não tem tempo, ou se você não faz esse tempo, a criança acaba ficando insegura por não ter uma relação com a mamãe ou com o papai. Verdade. Agora, para estabelecer relação de confiança, André, eu anotei algumas coisas aqui que eu acho importante. Como que a gente estabelece confiança entre os pais e os filhos? Nós precisamos ser pais confiáveis. É verdade. Os nossos filhos precisam acreditar na gente. Você entende? Então você tem que ser uma mãe, né? Como estou vendo aqui no nosso público aqui, é feminino, né? Uma mãe honrada, uma mãe que fala a verdade, uma mãe de caráter, que sua palavra seja sim ou não, que você seja uma mulher firme, que você tenha uma autoestima curada, que você saiba quem é você. Porque quando eu não confio em mim mesma, quando eu não me amo, quando eu não me respeito, quando eu sou frágil emocionalmente, como que meu filho vai confiar em mim? Eu sempre falo assim que nós somos o porto seguro dos nossos filhos. Mas se esse porto seguro estiver abalado, o filho vai ficar inseguro. Então, meu Deus, o filho é bem, o filho vai ser problemático? Não, mas ele vai ser influenciado
pela dificuldade emocional que muitas vezes nós temos, né, Andréia? Então, se Uhum. você quer estabelecer uma relação de confiança com seu filho, você primeiro tem que estabelecer uma relação de confiança com você mesmo. Você tem que confiar em você. Isso é bíblico, porque a palavra de Deus fala que a gente tem que amar o outro como eu me amo, tem que respeitar o outro como eu me Sim, respeito. Então, se eu quero que o meu sim. filho confie em mim, eu também tenho que confiar em mim. Eu não posso ser uma mãe insegura, uma mãe fraca. Então, Uhum. desde já, nós mostramos na vida das mulheres que estão nos assistindo que vocês são fortes, mulheres perseverantes, inteligentes, capazes, independente das circunstâncias que você estiver vivendo. Que Deus imprime em nós essas Sim, virtudes, né? sim, Tem que ter uma boa comunicação, tem que ter tempo para conversar com seus filhos, diálogo, né? Tem que ter tempo para conversar, saber o que seu filho pensa, o que seu filho sente. Você tem que desenvolver a autonomia do seu filho. Muitas vezes nós, mães, a gente quer fazer tudo para os nossos filhos. Aliás, a gente não quer nem que ele sofra, né? Porque sofrer é ruim. Você quer sofrer no lugar dele. Mas o sofrimento sim. faz o filho evoluir, faz o filho Tá. crescer, deixar seu filho escovar o dente sozinho, arrumar a caminha dele, dar tarefa para ele fazer em casa, desenvolver autonomia, não entregar tudo na mão. Tem mãe que põe a comida na boca e ainda faz o esforço para o menino engolir. Ele que tem que É fazer, né, verdade. André? Desenvolver, tem que ter tempo, tem que dar amor. Que o ser humano mais precisa é de amor. Se você amar o seu filho, você vai dar para ele aquilo que ele mais necessita, que é carinho, que é aceitação, que é Sim, tempo de qualidade, que é olhar nos olhos dele, que é conversar. Aí o seu filho vai estabelecendo um relacionamento de confiança com você. Se a gente for sim. procurar como estabelecer confiança entre os pais, tem tantas dicas, mas a que eu assim, considero mais importante para mim como mulher e como mãe, eu saber quem eu sou, sabe? Sim, o Eu ter a minha autoconhecimento. identidade, eu ter a autoestima, que a partir do momento que eu sei quem eu sou, eu conheço os meus pontos fortes, meus pontos fracos, eu sou uma mulher firme, forte, eu consigo educar bem os meus filhos. Sim, com certeza. Duas pessoas perguntaram, Vanessa, eu consegui ler as perguntas aqui, eu achei bem interessante. Na verdade, foram duas afirmações, não foram perguntas. Uma Sim, pessoa disse assim: quando eu falo com a minha filha, ou meu filho, não sei, né, sobre por que que ele desobedeceu, ele diz que não sabe. Ele não sim. sabe responder por que que ele desobedeceu. E a outra pessoa disse que o filho, acho que a filha, pergunta, mas por que que eu tenho que cumprir essa regra? Então, Ah, a primeira fala, eu não sei por que que eu desobedeci. E a segunda, por que que eu tenho que cumprir essa regra? isso saber a idade dessas crianças, né? Porque você perguntar para um menino de 2, 3 anos porque ele desobedeceu, ele não vai saber te responder. Com certeza. Ele não, depende da idade dessa criança. Porque um menino de 7, 8 anos, ele sabe porque ele desobedeceu, porque ele não tá afim mesmo. Ele quer fazer a Ah, vontade dele. Ele quer te enfrentar e você tem que corrigir sua criança. Agora, a outra falou o que mesmo, Andréia? Uma noção. que a criança pergunta por que que ela tem que cumprir aquela Ah, regra. eu amei, eu gostei. Quando você coloca uma regra para os seus filhos, a criança tem que entender por quê. Tem que ser um limite intencional. É o que você começou a falar no início da live. Tem menino que a Aham. mãe fala, o menino fala com a mãe assim: deixa eu dormir na casa da minha tia. Aí a mãe fala, não. Aí ele fala, por que não? Não, porque não. Então isso gera uma invalidação da sua criança. É como se ela não fosse um ser humano que não merece nenhum tipo de explicação. Sim. E isso se torna um autoritarismo. Não, porque não. Eu não gosto disso, entendeu, Andréia? Tem que ter uma explicação. Se existe uma regra, tem que falar por quê. Porque se uma Aham. criança fica muito chateada, isso pode gerar revolta. Tem que ter um Uhum. objetivo por trás. Foi o que você começou falando hoje. Se eu vou Sim. colocar um limite, olha, você vai dormir 10 horas. Ah, eu quero dormir 10 e 1. Não, não, é 10. Por quê? Porque amanhã você vai levantar cedo, você tem obrigações amanhã, você tem escola, você tem aula online 7 horas da manhã. Tem que ter uma Uhum. explicação, porque se torna um autoritarismo em cima do seu filho. Agora, Pois é, outra isso mãe que que você falou é tão interessante. Diferencia para a gente, então, uma mãe que exerce autoridade, ou um pai, né? E uma mãe ou um pai que é autoritário. Qual que é essa diferença? Ô, André, um pai, uma mãe que exerce autoridade muito diferente, porque a criança obedece por amor. Um pai Olha, autoritário, a criança obedece porque ela tem medo. Quando uau. a criança que obedece com o pai que tem autoridade, ela vai fazer as coisas na frente ou nas costas do pai do mesmo jeito. O pai que é autoritário, na frente o filho é um cordeirinho, atrás ele é um cabritinho, entendeu? Então, assim, o que é um pai que exerce autoridade? É um pai que conversa, que tem diálogo, que olha nos olhos, que escuta,
que algumas regras ele coloca, mas outras ele constrói junto com os filhos, ele deixa o filho participar dos limites das regras dentro de casa, ele dá atenção. Quando o filho erra, ele corrige o erro, não fala mal do filho, sabe, tá pronto para ouvir, para acariciar, para ser presente. Agora, o pai que é Uhum. autoritário, quando ele chega em casa, minha filha, tá o cachorro, sai correndo. Sai todo mundo correndo, porque tem medo, ele grita, ele fala alto, ele não escuta, ele impõe. O filho fica morrendo de medo, é totalmente diferente. Um filho que é criado com autoridade, ele vai ser uma pessoa saudável emocionalmente. O fruto do autoritarismo é medroso, Uhum. rancoroso, não tem um bom caráter, pode chegar a mentir, fazer as coisas pelas costas. O pai que é autoridade, ele é exemplo, ele tem um comportamento recheado de amor, de aceitação. Ele aceita o filho do jeito que o filho é. Se o filho erra, ele corrige com amor, ele não denigra o seu filho, é muito diferente. E é interessante que quando os pais são autoritários, muito da obediência das crianças acontece por meio de ameaças, né? Eles Nossa. ameaçam e aí a criança obedece. Mas Aham. é tão interessante pensar que todas as vezes que nós ameaçamos as crianças, nós estamos desenvolvendo nelas uma mentalidade de escravo, porque são os escravos que obedecem por causa de ameaça. E É, aí é o contrário, nós precisamos trabalhar no coração dos nossos filhos que eles vão nos obedecer, por quê? Porque existem princípios que estão por trás dessas regras. Então, por exemplo, uma pessoa perguntou: como é que eu ensino para o meu filho a não comer assistindo televisão e comer na mesa de jantar? Ou seja, nós já falamos sobre isso. A construção é na jornada. Então, essa criança, ela precisa ser ensinada desde pequenininha. É claro que com 2 aninhos, 3 aninhos, é que você não vai conseguir fazer a criança ficar sentada 40 minutos numa mesa de jantar. Mas se desde pequenininha você está com ela ali na frente da TV, se desde pequenininha ela come na frente da TV, quando tiver 5, 6, 7 anos, ela já foi acostumada a comer na frente da TV. Ô, Então, Andréia, precisa entender essa jornada e entender o princípio que vem por trás disso. Ou mas seja, qual a importância da família sentar à mesa e comer? Existe um uhum. princípio. Não é verdade, Vanessa? Agora, por exemplo, vamos imaginar que tem uma mãe que está assistindo e que na casa dela, as pessoas, ela, o marido, ou os familiares ali que convivem na mesma casa, senta no sofá e vai assistir televisão. E agora ela reconheceu a importância da mesa para a Ótimo. família. Não importa, igual o pastor Márcio Valadão fala, não importa como a gente começa, importa como a gente termina. Então, ela Uhum. pode fazer uma reeducação para dentro da casa dela e ensinar o filho a importância de comer na mesa. Talvez ela não começou assim, desde o início não foi dessa forma, mas a gente pode começar a valer uma outra regra dentro de casa, que não é fácil, é um desafio um pouco maior, um pouco mais difícil Sim. para quem iniciou sempre assim, mas ela vai conseguir. Agora, uma coisa também que eu quero falar, Andréia, é que nós andamos muito estressados ultimamente, com tanta coisa, é pandemia, é loja fechando, as pessoas estão sem dinheiro, não tá difícil? Então, se a gente deixar esse estresse tomar conta da nossa vida, nós não vamos ficar bem emocionalmente, a gente vai ficar desequilibrado, nós mesmos não vamos seguir regras, nem nós não vamos não ter limite. E como que a gente vai ensinar isso para os nossos filhos? Muitas vezes Uhum. os filhos não obedecem porque a gente fala uma coisa, mas o show que a gente dá é totalmente oposto àquilo que a gente prega para os filhos. Então vem aquela frase linda que o exemplo é o melhor ensino. E eu peço muito a Deus para me ajudar, que principalmente a gente que é da área de educação, a gente tem muita teoria. Mas a Sim. prática dentro da casa, ela não é fácil. Então, talvez você, Uhum. mulher que está assistindo, se você anda nervosa, estressada, é normal, todo mundo fica nervoso, todo mundo fica estressado, isso é inerente, é do ser humano, mas se tiver assim, muito alto o estresse, às vezes é tão importante a gente buscar ligar online mesmo, um psicólogo, né, nesse tempo de pandemia, ligar para um Sim. conselheiro da sua igreja, para uma amiga, trocar ideias. A gente não tem que ter vergonha das fraquezas da gente e buscar Sim. ajuda. Se tem um desafio que é muito grande, é de educar os nossos filhos. E muitas Uhum. vezes, pelos momentos que nós estamos passando, a gente fica muito fragilizado, André. E nós que Sim. somos mães, se cobra demais. Se dá certo o processo, bom para todo mundo. Mas a mãe, principalmente quando ela falha, e aí acontece alguma coisa negativa na vida dos filhos, a mãe tem a tendência muito grande de se sentir culpada. Então, eu acho que Sim. as mulheres de ajuda, de acolhimento, e aí nós Uhum. estamos aqui para isso, para ajudar, né, Andréia?
Isso, e o mais interessante é que todo esse processo, toda essa jornada de tristezas, de alegrias, de conflitos, quando a mulher ou o homem, né, tem um autoconhecimento e ele conhece os E limites dele, ele sabe quem ele consegue conduzir as circunstâncias, responder às circunstâncias de uma forma diferente, de uma forma onde a alegria está presente. Ah, quer dizer que eu vou ficar rindo para as coisas tristes? Não, não é isso. Nós também temos vulnerabilidades, né? E é importante as crianças entenderem isso. Outro dia eu passei por isso com meu filho. Eu estava muito cansada, com várias tarefas, e de repente eu comecei a chorar, porque eu estava muito cansada. Só que eu estava enxugando as lágrimas assim, de costa para ele, mas ele percebeu, e meu filho tem 6 anos. Então, quando ele veio falar comigo, mamãe, você está chorando? Eu falei, estou, filho. Por que você está chorando? A mamãe está muito cansada hoje. Hoje a mamãe fez isso, fez isso, fez isso. E eu fui listando para ele as coisas que eu tinha feito naquele dia. Mas eu disse para ele, mas isso vai passar. Sabe por quê? Porque Papai do Céu renova as nossas forças. Então foi só um momento de cansaço, mas vai passar. Eu achei tão lindo que ele começou a organizar a casa para mim. Ele começou a juntar os brinquedos. já passei por isso. Mamãe, eu tive uma ideia. Eu vou te ajudar. Ontem meu Então, filho quando falou a isso pra gente mim, tá? mostra a nossa vulnerabilidade para as É, crianças, mas de uma forma que não é reclamando, uma não é forma humana. explodindo, mas uma forma humana, né? As crianças, elas têm empatia com a gente. Com certeza, né, Vanessa? Agora você falou uma coisa que é importante a gente falar, André, sobre essa questão da construção da autoestima da criança, né? Sim. Às vezes a gente que é pai e mãe, a gente quer que o filho tenha uma autoestima muito boa, sendo que às vezes a gente não tem. Uau. É, ninguém nasce com uma autoestima. Quando nasce uma Sim. pessoa, ela nasce vazia. Essa criança não vai nascer com uma autoestima boa, nem ruim. Uma vez eu li um livro, no curso Curados por Curar, eu sempre falo sobre isso, de um psicólogo americano, que ele fala assim, André, que é como se o ser humano nascesse com duas caixas vazias nas mãos. Uma caixa para a gente colocar coisa positiva, a outra caixa você coloca coisa negativa. E às vezes nós temos uma baixa autoestima porque na nossa caixinha foram depositadas muitas palavras de maldição, de desapreço, entendeu? Então, se nós Sim. queremos que nossos filhos tenham uma autoestima saudável, nós precisamos de ter também. E Sim. aí, você vai ministrar palavras boas para o seu filho, falar que ele é inteligente, que ele é bonito, que ele vai dar conta, descobrir quais são as habilidades dele. Às vezes a criança, eu mesma era péssima em matemática, mas eu era ótima em redação. Valorizar o seu filho naquilo que ele é bom, falar que ele é inteligente, que ele é capaz, que ele vai dar conta. Caminhar do lado dele, olhar nos olhos, beijar, abraçar, mostrar que ele tem valor, que ele é o menino mais lindo que Deus podia ter dado para você, que Sim. você acredita nele. Aí você vai construindo uma autoestima saudável. Porque quando a gente faz o contrário, o filho fica Sim. inseguro e vai se criar um adulto com problemas na área emocional, sabe? Então, se Sim. você quer ser bem estabelecido, tem que ter muito cuidado com as palavras. Tem um livro do pastor Jorge Linhares que se chama Bênção e Maldição, né? Que eu acho que é um Uhum. livro muito bom, fininho, fácil de ler, porque há poder nas palavras da gente. Então, Sim. nós, mães, nós precisamos de ministrar palavras de bênção sobre a vida dos nossos filhos. Lembra uma vez, André, que eu atendi uma menina que ela estava tirando muitas notas baixas no colégio. E eu fui fazer o atendimento no consultório com ela e ela foi e fez uma prova de geografia valendo 10, ela tirou 9. Aí ela chegou toda alegre com o pai dela no consultório, ele tinha buscado a menina na escola, levado direto para lá, porque ele não tinha visto a prova. E ela tirava tudo abaixo, tinha ficado com as notas todas baixas mesmo. Aí ela ficou toda feliz e mostrou a prova de geografia, aí ele falou assim, ah, mas essa também quem que não tira? Ai. Entendeu? Então a menina ficou muito mal, chorou, ficou super triste. Então o que a gente tem que fazer? É valorizar o potencial. Às vezes o seu filho não é bom numa coisa, mas ele, não, ele é em outra. Né? A nossa Uhum. diretora lá do colégio, a Sueli, ela sempre falava que todas as pessoas têm o caminho do coração. Se você Uhum. quer que ele seja saudável, encontre o caminho do coração dele, aquilo que ele é bom, e foca naquilo dali, para ele poder ser uma pessoa mais feliz. Porque a tendência Exato. nossa, às vezes, é ficar apontando nos erros. Se você quer jogar o seu filho no buraco, mostra o buraco pelo tempo todo que ele vai cair. Mas se você quer Sim. fazer ele em lugares altos, mostra para ele aquele lugar que você quer que ele chegue, ao invés de ficar Uhum. apontando coisas negativas, né, André? E uma coisa que a gente sempre tem que pensar, a gente corrige o comportamento, mas a gente não fere o caráter.
Isso é É. muito importante. Quando a gente vai corrigir uma criança, a gente não fala da criança. A gente fala daquele comportamento que não foi aceitável. Só que Sim. muitas vezes nós não queremos que a criança tenha sentimentos. A gente não quer que ela chore, a gente não quer que ela fique com raiva, a gente não quer que ela fique frustrada. Só que sentimentos existem. Então não tem problema a criança ficar com raiva, não tem problema ela ficar frustrada, não tem problema ela chorar, ela reagir, né, com esse tipo de sentimento. Isso tudo bem, isso é aceitável, isso é um sentimento. O que não é aceitável é o comportamento produzido por estes sentimentos. Então, quando a gente vai corrigir a criança, você não fala da criança. Você fala daquele comportamento que não Ah, é aceitável. E por aham, que aquele comportamento não é aceitável? Aí você vem aham. com o princípio. De onde vem? O que aconteceu? Por quê? Não é verdade? E esse processo, ele é muito cansativo, né? Esse processo você não consegue da noite para o dia, você não Não. consegue rapidinho. Muitas vezes você vai ter que sentar com seu filho ali e conversar com ele 30 minutos, 40 minutos, 45 minutos. Eu tive uma experiência hoje assim com o meu filho mais velho, foi tão bom. Eu sentei com ele, nós conversamos mais ou menos uns 40, 45 minutos sobre coisas da vida. Ele tem 6 anos. E eu contando sobre o que eu aprendia quando eu era criança e o porquê que eu ensino para ele agora. Quais os objetivos que eu tenho para que quando ele cresça, ele tenha responsabilidades e tal. E ele prestava atenção, os olhinhos ficavam assim, ó, abertos, prestando atenção em tudo. E foi uma conversa muito boa. Só que a gente precisa gastar tempo. E esse tempo muitas vezes não existe. E a gente É. precisa fazer esse tempo existir. O Mas processo é acontece, cansativo. Oi? acontece, André, que Pode falar. às vezes não é que a gente não tem tempo. Vem a questão de estabelecer prioridade na vida da gente. Essa época de pandemia tem sido um tempo muito oportuno de Deus na minha vida, que eu tenho reavaliado toda a minha história. E teve um tempo que eu era assim muito ativa demais e eu pegava muita coisa para fazer e achava que estava tudo certo, que eu dava conta de fazer. E muita gente falava, Vanessa, como é que você faz isso? Eu achava que aquilo era normal. Até que eu dei um problema de saúde, os médicos achavam que eu estava com câncer. Eu fui no Uau. hospital, o médico perguntou para mim o que, que eu fazia durante o dia. E quando eu comecei a contar para ele, ele falou assim: Mas você é maluca, você é maluca. Falou para mim: Você é doida. Você vai continuar assim, você não vai ver seu filho adolescente. Você vai morrer, porque isso não é vida normal. E para mim, aquilo era normal. E aí eu Aham. repensei, lógico que Deus me livrou, não teve diagnóstico de câncer, era um cisto, nada a ver. Mas eu levei um susto, um baque tão grande. E eu passei a ver aquilo que é importante para mim, que são os meus filhos, a minha casa, sabe? E às vezes Uhum. a gente arranja tanta correria, a gente quer dar conta de tudo, de tantas coisas que não são aquilo que Deus quer que a gente. Não são coisas que Deus quer que a gente dê conta, que a gente não tem tempo para sentar com o filho e ter essa conversa que você teve com o seu filho. Você tem que atender pessoas, você está escrevendo um livro, você tem que dar palestra, você tem que ser pastora, e isso é no meu caso. É tanta coisa para fazer, sendo que no final das contas, Deus vai cobrar da gente a nossa família. E a nossa Exato. família é o nosso primeiro ministério. Deus não vai querer saber quantas palestras que você fez, André, quantas lives que você fez, né? Quantas igrejas você possa ter ministrado, quantas escolas você trabalhou, quantas famílias você ajudou. Ele vai pedir a sua família. E a gente tem que Exato. apresentar isso diante de Deus de forma irrepreensível. E nós vivemos num mundo onde aquilo que é interno, dentro da casa da gente, não tem valor. Né? Você É, acabou uma faculdade, eles te pedem para fazer outra. Quantas pós você tem? Você já fez mestrado? Você já fez doutorado? Você já fez pós-doutorado? Você fala inglês, francês, espanhol? As pessoas vão te cobrando as coisas e a não gente tem deixa de limite. ser. A gente deixa de ser, porque às vezes ser mãe e dona de casa não tem valor para o mundo, mas diante de Deus isso tem muita importância. Então Uhum. eu conto essa história minha para dar valor a nós, que somos mães, cuidar dos nossos filhos, da nossa casa. É isso que é importante. Eu achei lindo você falar que fez isso com seu filho, porque muitos de nós, a gente não quer fazer isso. Às vezes você gosta Uhum. mais de ligar para o colega e fazer uma videochamada com ele, do que sentar com seu filho e conversar com ele. Sendo que ele é a herança que Deus entregou nas nossas mãos. São os nossos filhos que nós temos que olhar e cuidar, É né? a nossa herança, né? Só que isso, assim, como eu estava falando, né?
Dá trabalho, é cansativo, você precisa ser intencional, é um esforço diário. Eu costumo falar que os pais tinham que ser como treinadores, treinadores mesmo, sabe? Sabe aquela equipe, aquele time que quando eles olham para o treinador, os olhos brilham e aquele treinador inspira e eles se sentem motivados a ser melhores por causa dos conselhos daquele treinador? Os pais Aham. tinham que ser assim para os filhos. Os filhos tinham que olhar para a gente e falar: Uau, minha mãe é demais, o meu pai é demais. Nossa, eu vou fazer por, sabe, aquela admiração. E a gente tinha que conquistar isso nos nossos filhos. Mas para conquistar isso, precisa de haver um esforço, uma dedicação, um treinamento. E isso tudo baseado em princípios, princípios que norteiam a nossa vida. Lá em Efésios 6, diz assim: pais, não irritem seus filhos, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. O que é esse irritar? Muitas vezes nós colocamos sobre os nossos filhos um fardo, um jugo muito pesado que eles não dão conta de carregar. Nós temos expectativas com eles que eles não aquilo não é para eles, não é para aquele momento. Ou às vezes nós nos omitimos tanto que eles ficam entregues a si mesmos. Isso é uma forma de irritar. Isso é uma forma de você não cumprir aquilo que você deveria cumprir. Agora, fato que na jornada nós vamos ter erros e acertos? Com certeza. Nós somos humanos. Eu já errei várias vezes, Vanessa já errou várias vezes, mas todas as vezes que nós erramos, é como se fosse uma mola para nos impulsionar a querer fazer melhor e não a ficar no vitimismo. Ah, ó céu, ó vida. Não, o vitimismo tá fora. Eu errei? Errei. Tá, eu peço perdão e agora eu vou para frente. Eu me impulsiono a querer fazer diferente, a querer fazer melhor. Só que normalmente a gente escolhe o caminho mais fácil. A gente escolhe imposições, ameaças. Muitas vezes nós somos severos demais com os nossos filhos. Nós impomos castigos na hora de raiva, gente. Não coloque castigo na criança na hora que você está com raiva, porque depois você vai ter que cumprir. Porque se você não Castigo, cumpre... André, Ah, aqueles castigos que põe a criança para ler a Bíblia? meu Meu Deus, eu Deus! achava que isso não existia. Uns dias atrás, mamãe falou comigo que quando ela põe o filho na disciplina, ela manda ele ler a Bíblia. O menino vai ter que testar a Bíblia, porque ele vai relacionar a Bíblia. Igual uma vez o Davi estava no colégio e a coordenadora, eu fui conversar com ela, porque o Davi aprontava lá e ela colocava ele no cantinho do pensamento. Aí um dia chegou aqui em casa, foi fazer o para casa, eu falei assim, Davi, você tem que pensar. Ele tinha 6 horas, 5 anos, ele ficou desesperado, porque ele relacionou pensar com castigo. Então a gente tem que ser cantinho do pensamento. Eu falei que ele tinha que pensar para dar as respostas, já associou com castigo, entendeu? Aham. Na verdade, é um cantinho da correção, né? Ele está sendo corrigido naquele momento. Você usa diferentes regras, diferentes estratégias, diferentes maneiras de corrigir o seu filho. Só que você precisa ser prudente, porque aquilo que você falou, você tem que fazer. E não é ameaçando, não é com castigos severos, não é nada disso que vai fazer o seu filho obedecer, porque isso tem prazo de validade. Enquanto a criança é pequenininha, ela aceita. E quando ela se torna uma adolescente? Agora, André, uma outra coisa que é muito importante, que é assim, eu não sei se as mães que estão assistindo a gente já viram isso na casa da vizinha, né? Porque às vezes na casa da gente essas coisas não acontecem. Então, assim, Ah, a mãe tá tranquila. Aí ela tá feliz, tá alegre. Aí o menino faz uma coisa errada, ela vê e corrige. No outro dia ela tá cansada, o menino quebra a casa toda, ela não fala nada. Entendeu? A correção aí depende do humor da gente. O filho tem que ser corrigido. E tem que ser uma correção também equilibrada. Às vezes o menino caiu lá, quebrou um copo sem querer, tem gente que dá aqueles castigos assim, 3 meses sem computador. Sabe? Tem que pensar. Tem que ser equilíbrio. Tem que ter equilíbrio nas correções também. você não pode corrigir na hora da raiva. Não é injusto, né? É uma coisa injusta. Sim, e aí entra a diferença, né, Vanessa, de paciência e permissividade.
Uma coisa é você ser paciente, outra coisa é você ser permissiva. Quando Fingir que você não tá vendo. Quando você é permissiva, é porque você não está afim, naquele momento, de comprar uma briga, sabe? Você não está afim de corrigir, então você deixa. Só que aí tem É. dia que você está afim. Aí a criança fica assim, peraí, mas pode ou Será não que é pode? errado? Será que é errado ou será que é certo? Aí você vai explicar para ele, não, mas é porque ontem eu estava meio permissiva. Ah, mas hoje eu não estou, não. Não tem sentido isso. Não tem sentido, na verdade. Uma coisa interessante da gente falar também, Vanessa, é sobre a questão do medo, né? Quando você ameaça, a criança sente medo. O Aham. medo, como é que a gente lida com essa questão? Na questão da obediência, o medo é positivo, o medo é negativo? Fala um pouquinho pra gente. Falar de medo em sentido geral, por exemplo. Ok. Eu senti medo, é um sentimento humano, a gente pode sentir medo. O que que tem? Não é? Por Uhum, exemplo, eu tenho medo, não vou entrar numa favela perigosíssima, numa comunidade, uma vila, sei lá que nome que as pessoas dão hoje, meia-noite num lugar onde tem traficante de drogas, cidade está toda parada, eu vou andar na rua, lá na Guaipurus, pra quê? 1 hora da manhã, então o medo ele pode me resguardar. Agora, sim. ele pode resguardar a criança, por exemplo, olha, você não vai atravessar a rua sozinha, você não vai andar sozinha em tal lugar, você não vai entrar num banheiro de um restaurante sem a mamãe ou sem o papai, porque Uhum, filia, não é, Andréia? Então é um medo sim. que resguarda. A mamãe não Uhum, pode dormir na casa de uma pessoa que ela não conhece por causa disso, disso, disso. Isso gera uma apreensão na criança, gera, mas é um medo que resguarda. Agora, um uhum. medo que paralisa tanto o adulto quanto a criança não é positivo. Não é Aquele possível. medo que bloqueia, que atrapalha. Quantas mulheres a gente atende assim, né? Que tem medo de pra tudo nessa vida. Isso foi aprendido, né? Sim. Não tem medo de tirar a carteira de motorista, não decide a vida, não sabe se casa, se compra bicicleta, tem medo de casar, se compra bicicleta no ano que tem medo de cair. A gente brinca, mas é sério. O É medo, verdade. ele é maléfico quando ele paralisa suas emoções, quando ele paralisa você tomar as decisões, você tá sempre insegura, fica perguntando, você precisa comprar um esmalte, você não sabe que esmalte você compra, tem que perguntar para todo mundo que é uma pessoa indecisa. É isso Exatamente. que é passado para o filho. Se você coloca um medo nele, que ele começa a não querer fazer mais as coisas, esse medo não é saudável. Um medo que Sim. paralisa, entendeu? Uhum. A gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente educa, com a forma como a gente fala, porque tudo isso vai entrando ali no coraçãozinho da criança. Vai. Agora, como, Vanessa, orientar os filhos sem impor, sem fazer ameaças? Como que a Uhum. gente pode modelar esse comportamento? Ô, André, você está falando isso, eu lembro que quando eu era criança, adolescente, eu não era uma criança muito fácil, eu era bem arteira e tudo. E eu lembro que quando eu cheguei no ensino médio, eu acho um horror uma pessoa de 17 anos ter que definir que profissão que ela quer ter. Sim. Eu acho isso horrível, eu acho que eu escolhi, graças a Deus deu certo, mas eu Uhum. acho que isso é tão imaturo, né? Tem gente que tem 40 anos, não sabe nada, a gente tem que decidir com 17. Então eu lembro que quando eu tive que escolher minha profissão, eu não sabia o que eu queria. Aliás, eu nem sabia se eu existia, sabe? Eu era tão confusa. Meu pai me chamou, meu pai é homem de Deus, e ele falou que Deus tinha falado para ele a minha profissão. Eu fiz Uau! pedagogia, que foi uma inspiração vinda do meu pai, e deu certo. Então, para tudo há uma exceção. Agora, você Aham. tem que você inspirar o seu filho, não fazer escolhas por ele. A gente está falando disso, né, André? Não impor, você tem que ouvir. E ouvir gasta tempo, É a entendeu? É escuta, é olhar, é gastar um tempo ali de. Esse negócio também de tempo de qualidade, eu não gosto muito disso, não. Tem também gente que não. fica o dia inteiro fora, aí tem 1 hora de qualidade. Ah, para. Tem que ter E acha tempo que uma hora vai resolver o problema do mundo. para, sabe? Não Tempo tem certo para isso. Não dá. conversar, para estar junto, para comer. Quando você escuta, você direciona, você não vai impor. Tem coisas, André, que parece uma imposição santa. Por exemplo, tá fazendo um frio, o menino quer vestir uma mini blusa. Ué, não vai, porque se ele vestir, ele vai passar mal. Mas, por exemplo, sua filhinha tem que vestir roupa. Você fala com ela assim: você quer a blusa rosa ou você quer a vermelha? Mas ela vai vestir a blusa. Você quer tomar banho agora ou você quer tomar daqui 2 minutos? Ah, boa. Ela vai te obedecer, mas ela pode escolher se é agora ou se é daqui 2 minutos. Você Você quer incentiva a comer? autonomia. É Pronto. isso. Você quer comer batata frita ou jiló? Porque tem mãe que gosta de jiló e quer que o filho come jiló. O paladar é diferente. Dá Aham. opção.
que ela vai escolher, ela vai fazer parte, vai se sentir autônoma, vai ter a personalidade dela sendo trabalhada. É Agora, o impor, quem perfeito, impor né? tudo. Quem impor o jeito que o filho come, o que, que ele come, o que, que ele veste, a profissão dele, escolher até a esposa e o esposo do filho, não quer deixar ele ser no mundo, né? Então, para ele Exatamente. aprender a se posicionar, tem que ter diálogo, tem que ter compreensão, tem que ter aceitação. Às vezes, Uhum. não vai escolher aquilo que você quer, mas é o que ele gosta, que vai dar certo. Eu Sim. lembro que quando eu quis fazer magistério, minha mãe não foi tão favorável. Porque eu era muito nervosa, minha mãe falava que eu ia comer meus alunos. Oh, meu Deus! Ai, ela tá querendo eu ter aluno mais, eu comer tudo. Minha mãe, essa menina, sabe falar? E eu dei super certo. Às vezes os filhos Aham. não surpreendem, entendeu? Deixa o seu filho te surpreender. Deixa ele mostrar aquilo Sim. que ele gosta, em vez de ficar escolhendo tudo pra ele. Tem coisas que a gente tem que direcionar, né, Andréia? Sim. Eu falei, você não vai deixar, tá fazendo um frio, se eu deixar seu menino vestir uma blusinha pra rua, ele vai ficar doente. Não é isso que eu tô É, falando. Você não vai aceitar seu filho falar mentira, ele enganar. Tem coisa que a sim. gente ensina, valores, questão de Isso. valores de caráter, a gente ensina. Uhum. Tem coisa. Uhum. Essa menina quer vestir a blusa vermelha, porque ela tem que vestir a azul, se ela quer vermelha. Tem coisa que não vai mudar nada, deixar ela escolher. Não E é tão impor. interessante como é que muitas vezes a gente ensina determinadas coisas, né? Mas a gente não faz determinadas coisas que a gente ensina, É, né? E as crianças estão olhando para a gente o tempo todo. Então, às vezes, você está ali querendo ensinar para a criança que ela precisa respeitar uma autoridade, que ela precisa conversar, que ela precisa dialogar, que não adianta ficar brigando, batendo, seja o que for. Aí acontece uma coisa na escola, aí você pega o telefone, por que eu vou falar com essa coordenadora, eu vou é, falar com essa professora, que eu não aceito fazer isso com meu filho, e a aí criança está ali vendo tudo. Aí, quer dizer, você desautorizou a escola, você é, jogou por terra tudo que você ensinou para a criança, é. ou seja, a gente precisa cuidar do nosso comportamento para que a gente consiga corrigir o comportamento do outro. Ô, É André, impossível você cuidar do outro sem cuidar de você primeiro. a É, questão do, é um exemplo, né? é muito difícil, assim, essa questão do controle emocional, né? É um É, exercício diário que, assim, tem que ser uma coisa bem intencional, bem consciente da nossa parte. sim, Eu levanto de manhã aqui em casa e tem dia que eu lembro, tem dia que eu não lembro, não. Mas tem dia que eu lembro de fazer um propósito comigo. Eu faço, não, hoje eu só vou falar coisa boa. legal. Hoje, na hora que o fulaninho me irritar, eu não vou fazer cara assim pra ele, entendeu? Porque às vezes a gente não fala, mas faz um olho assim, né? Então a É, gente tem que se policiar, e isso cansa também. sim, Mas o sim, resultado disso é muito melhor do que quando você não vigia nas suas atitudes. E tem um amigo muito bom que é o Espírito Santo, ele sim, pode ajudar a gente demais no controle e colocar um freio, né? Porque às vezes a gente não tem o filtro do cérebro para a língua e tudo que sim, vem vai falando, a gente faz isso muito dentro da casa da gente. Às vezes verdade. com a Andréia, né, que eu vejo pouco, uma amiga lá da igreja, uma colega de trabalho, a gente tudo, né, top das galáxias. Mas quando chega dentro de casa, solta o lado Shurek e Fiona. E aí os filhos da família Exatamente. sofrem com a gente. Porque dentro de casa a gente não precisa fingir nada, todo mundo já sabe como é que você é. Uhum. Isso que nós somos precisa ser trabalhado dentro da casa, a gente não convive. Eu falo isso, quem está assistindo aí já me viu falando, e me conhece, já me viu falando outras vezes. Que na minha família as pessoas falam alto. Às vezes eu estou numa igreja, nem precisa me dar microfone, que eu falo tão alto, todo mundo escuta. E eu gostava muito de gritar. E eu queria que meus meninos falassem baixo. E eu Como? falo muito rápido. Eu já melhorei, mas eu falava igual narrador de jogo de futebol. E eu queria que meus meninos falassem devagar, gente. Aham. Entendeu? Os filhos, eles copiam o comportamento da gente. Sim, Até que eu sim. percebi, nossa, eu tenho que falar baixo. Eu vou fazer uma fonoaudióloga para eu aprender a falar devagar. Eu tenho que Aham. trabalhar a minha feição, porque às vezes a gente não fala, mas a cara, o olho está quase saindo para fora. E os filhos estão Sim, todos lá assistindo isso tudo. Olha, sim. gente, ser mãe é o maior desafio que eu tenho na minha vida. Isso não Meu é fácil. também. Formar uma outra pessoa é muito difícil. O É filho ensina a gente verdade. a virar uma pessoa melhor. Sim. Entendeu? O filho E transforma. sobre isso que você falou dos olhos, né? Tem um livro muito interessante que chama As Cinco Linguagens do Amor para Isso, Crianças. eu Na tenho esse também. verdade, se você não leu ainda, você pode ler As Cinco Linguagens do Amor, porque você vai se conhecer e conhecer as pessoas que vivem com você. Ah, E a seguir você lê As Cinco Linguagens do Amor para Crianças. é Você vai excelente. perceber que muitas vezes o que você fala, a criança não está entendendo.
Eu costumo dizer que as crianças, elas ouvem com os olhos. É tão estranho isso, né? Elas não ouvem com os ouvidos. Elas É, ouvem com os olhos. É o que elas estão vendo é que faz a diferença para elas. ô E, André, Vanessa, falta 5, 6 minutinhos para a gente só, terminar. só mais um Eu só livrinho, fala para as mulheres. Só um Lê minutinho, o eu só vou falar para vocês. Quem tiver alguma pergunta, Ah, tá. pode colocar aí, tá bom? Porque falta 5, 6 minutinhos para a gente terminar. E aí, se a gente der conta, a gente responde. Se não, a gente responde depois. Tá bom? Mas pode perguntar. Ô, Ah, André, tem aquele livro também, Temperamentos Controlados pelo Espírito Santo, que é muito bom para nós, gente. Que, principalmente essas pessoas mais finas, mais agitadinhas, esses livros são ótimos para a gente aprender a se controlar mais, porque no dia a dia, às vezes, com nossos filhos, a gente acaba perdendo a paciência, né, André? nossa, e como? E é interessante a gente pensar nisso, Vanessa. Por quê? Porque a gente sabe que nessa jornada de educação da criança, é muito comum a gente se sentir culpado quando a gente erra, é muito comum a gente ficar com aquele vitimismo que eu já disse, né? E aí, ao invés da gente procurar meios para resolver o problema, a gente acaba tentando resolver tudo sozinho. Uhum. E sozinho, muitas vezes é difícil, porque você precisa de alguém para te ajudar a modelar o comportamento, né? Verdade. É. E a notícia mais certa que nós temos para dar é que os pais são falíveis. Bem-vindos à realidade. Nós vamos falhar. A Vamos. gente tem que se permitir errar, mas a gente não precisa ter compromisso com o nosso erro. A Uhum. coisa mais linda que existe é a possibilidade que temos de pedir perdão, de recomeçar, de buscar ajuda. Não é isso, Vanessa? Verdade. E assim, quando a mãe ou o pai pede perdão para o filho, isso não desmerece a gente. Não tira Não. a nossa identidade. Pelo contrário, mostra para o filho que errar é humano. E que os pais não são deuses, não. Nós somos Deus, não. A gente erra mesmo. Isso já era Sim. mais afinidade. Eu já pedi perdão demais para meus meninos aqui em casa. Eu já andei Uhum. até com perdão, porque eu já fiz coisas que não precisavam ser feitas, com braveza, né? Então eu já pedi perdão, eles já me perdoaram, eles me pedem também. Isso é família, isso é caminhar junto. Quem Sim. nunca? Quem nunca, não é? Uhum. Pai pensa assim, mas se eu pedir perdão, eu vou perder minha autoridade. Não, você vai largar de ser autoritário e vai ganhar autoridade sobre a vida do seu filho, que é a coisa mais bonita que a gente pode ter, É a né? coisa mais linda. E não ache que eu, a Vanessa, né, que nós temos assim, a família do comercial de margarina. Eu, Não, não existe isso. O que a gente está querendo fazer aqui é contribuir com conselhos e exemplos que nós já vivemos e a gente viu que, ai, pisei na bola, deixa eu melhorar, deixa eu retomar, deixa eu fazer diferente. E a gente aprendeu a como fazer diferente. Estamos tentando, estamos na jornada, e é um cai e levanta, não é? As coisas são assim. A gente não pode achar que a gente é um super-herói. A gente até é uma super-heroína para os nossos filhos. Mas todos os super-heróis, todas as super-heroínas, eles têm vulnerabilidades. Pode observar, o único que não tem vulnerabilidade nenhuma é o nosso Deus. É o não. único todo-poderoso. Vanessa, 2 minutinhos, palavras finais. Passa muito rápido. Passa rápido, já passou uma hora. Uau, a gente precisa fazer uma live mais tempo. Vamos fazer. Ô, André, primeiro eu quero te agradecer, né, pelo carinho, por ter se lembrado de me convidar. Deixar um beijo para todas as mulheres, para todas as mamães que acompanharam essa live. E que vocês sejam mulheres saudáveis na alma, no corpo e no espírito. Quanto mais saudável a gente for, mais capacidade a gente vai ter de educar as nossas crianças no caminho que elas devem andar. Então, que você seja uma mulher restaurada, curada. Eu peço a cura de Deus para minha vida em todos os áreas, todos os dias. Que você seja uma mulher saudável em toda a sua maneira de viver. Isso aí já é sinônimo de sucesso, educação dos nossos filhos. Que Deus abençoe vocês, viu? Amém. E a Vanessa, gente, escreveu um livro maravilhoso. Como é que é o nome do livro, Uma Vanessa? família vencendo os desafios da educação dos filhos. Vida em Família, Vencendo. Os desafios na educação dos filhos. Eu Então, devia ter um gente, exemplar para mostrar, não peguei. outro livro, né, que a gente pode indicar, assim, a Vanessa escreveu com muita propriedade de tudo que ela tem vivido durante todo esse tempo, de todo esse aprendizado, né, até de ajudar outras famílias também. Se você quer conhecer mais sobre a Vanessa, não conhece, né, tem o Instagram dela lá naquela arte que a gente mandou. E você pode também me seguir, @Deia Carter. Eu tenho procurado também
promover vários conteúdos e várias possibilidades de aprendizado, porque eu vejo que nós precisamos disso. As famílias precisam se ajudar. Nós precisamos nos unir. E esse assunto não encerra hoje, né? O trabalho com ganhar o coração dos filhos, ele é na jornada. E nós estamos juntos.